Eu sou Vinícius Perrot, do Papo Cloud, e hoje vamos compartilhar uma experiência incrível como a Hostdime se tornou a primeira empresa certificada na ISO da LGPD. Vamos compartilhar aqui toda essa jornada que é incrível, mas essa jornada não vai ser compartilhada sozinha. Eu já vou chamar nossos participantes. Mas para você que está aí acompanhando a gente, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. A Hostdime oferece serviços de infraestrutura há mais de 15 anos só aqui no Brasil. Está presente em mais de 7 países. Com isso tudo, com data centers certificados em São Paulo e atendendo a todos os clientes aqui também no Nordeste. Com o nosso bate-papo e no nosso webinar, eu queria convidar em primeira mão a Lidiane Oliveira, diretora administrativa da Hostdime Brasil. Lidiane, seja muito bem-vinda. Essa webinar de hoje vem agregar muito valor a todos aqui. Sem dúvida, Lidiane, sem dúvida. E muito obrigado pela sua participação e compartilhar aqui um pouquinho da tua visão da Hostdime Brasil em relação a essa grande jornada. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que você pudesse falar exatamente sobre os impactos do negócio que você percebeu nesse processo como um todo. A Hostdime Brasil tem em seu DNA a entrega de excelência, né, em todos os seus processos e serviços. Então, mesmo nós temos uma empresa global e tendo processos, né, que estão em conformidade com normas internacionais, nós sabemos a necessidade de poder comprovar todos os nossos valores e comprovar também a entrega na qualidade dos nossos serviços. Mesmo tendo, como eu falei, essas normas internacionais que nós obedecemos, como segurança da informação e também gestão dos serviços de TI, nós temos essa necessidade. E tendo visto essa necessidade, que nós estamos sempre buscando a melhoria contínua, e essa melhoria contínua ela vem através das certificações ISO que nós obtemos. Né? Há muitas empresas, Vinícius, que falam que obedecem o padrão, mas não são certificadas. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque uma empresa certificada, ela passa por todo um processo de qualificação. É preciso que todos da organização entendam do negócio. É necessário que todos da organização entendam da norma para poder aplicar. E aí reestruturar todos os seus processos, para então chegar no dia da auditoria e obter a certificação, obter um selo. E aí, como eu falei, né, algumas empresas usam desse argumento que estão dentro do padrão, que obedecem, mas não são certificadas. E isso é um problema, né? Por quê? Porque justamente não tem como provar. Elas utilizam isso como um argumento de venda, mas que não é comprovado. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo extremamente importante, que hoje é centralidade no mundo corporativo, é algo que já estava no foco da Hostdime, mesmo antes da lei vigorar. Olha que legal, Lidiane. Então você mostra que mais importante do que seguir o processo é também ter algo que garanta esse processo ser bem implantado, monitorado, auditado, que é a certificação. É isso? Exatamente. A ISO 27701, que é a certificação que auxilia no compliance com a LGPD, ela vem trazer isso. E é uma coisa extremamente importante, não é só a empresa estar adequada, certo? Mas sim todos os nossos fornecedores e parceiros de negócios. Isso traz um impacto enorme, né? Um impacto positivo enorme para a organização. Então, a partir do momento que todos os nossos fornecedores e a partir do momento que todos os nossos parceiros de negócio também estão em compliance com a lei, né, porque eles acabam utilizando dados dos nossos clientes e eles acabam sabendo como tratar, isso melhora muito todos os processos e nos traz muito mais segurança para garantir a entrega no serviço. E a Hostdime, além de obter 6 ISOs, ela também é Tier 3 e tem premiações, né, tem reconhecimentos de premiações, que é o reconhecimento dos melhores provedores de colocation e dos melhores provedores de colocation da América Latina e um dos melhores data centers também da América Latina. Então, você falar que você é Hostdime, você falar que você tem a Hostdime, você com certeza você falar que está entre os melhores. Bacana. Então, podemos dizer que o impacto
para os negócios foi positivo. Extremamente positivo. Desde quando a gente começou, que a gente obteve essa certificação, a procura cresceu bastante. Por quê? Porque ninguém do mercado conhecia, ninguém do mercado sabia direito o que é LGPD, o que é Lei Geral de Proteção de Dados. As pessoas não tinham a informação, ou se tinham, eram poucas. Então, a partir do momento que a gente tirou a certificação 27701, nos ajudou bastante até justamente ser referência para outras empresas. A gente pôde muito mais ajudar os nossos clientes que também não entendiam, tinham dificuldades. Então a gente falava, não, tudo bem, a gente tem o nosso time de qualidade aqui que pode lhe dar um apoio. Então a gente começou a marcar reuniões apenas para o time de qualidade explicar para os nossos clientes e até outros parceiros o que era essa certificação, o que era LGPD, como implantar, como estar dentro da empresa. Então isso teve um impacto positivo enorme para a Rochdime e a gente fica muito feliz desde o momento que a gente, mesmo antes, como eu falei, né, de a lei vigorar, o Felipe Mendes, que é o nosso CEO, ele falou, não, vamos nos adiantar, vamos pesquisar, vamos buscar a certificação, porque eu quero ser o primeiro do Brasil, né? Então isso foi muito bom e a gente realmente conseguiu conquistar essa certificação e ser a primeira empresa do Brasil a ser certificada na 27701. Então, Lidiane, muito obrigado pela sua explicação aqui. E eu queria também juntar ao nosso bate-papo, ao nosso webinar, uma presença ilustre que fez com que vocês conseguissem desenvolver todo esse processo de certificação, que é o diretor de certificações da Fundação Vanzolini, o professor doutor José Joaquim do Amaral Ferreira. Professor, muito obrigado pela sua participação. Prazer enorme estar aqui. Eu sempre digo que quando algum dos nossos clientes conquista uma vitória como essa, nós ganhamos juntos, porque nós somos parceiros. Quando a gente vai a uma empresa, a gente vai torcendo para que ela tenha alcançado aquele objetivo que ela se propôs. E é uma alegria muito grande quando a gente consegue verificar que, através de uma auditoria séria, uma auditoria difícil, a auditoria da Vanzolini é bem difícil, bem detalhada. Quando a gente verifica que o cliente passou por aquele crivo, é uma alegria muito grande, ainda mais sendo a primeira empresa na área de tecnologia de informação a conseguir essa certificação da ISO 27701, que é a ISO da LGPD. É uma vitória, realmente, num mercado onde você tem empresas grandes como as Apple, IBM, Google, todas atuando aqui no Brasil, a Rochdime sai na frente e é a primeira a conseguir a certificação e se antecipar, inclusive, a própria vigência da lei. A Leidiane falou muito bem aí, colocou muito bem, que a diretoria decidiu que a Rochdime sairia na frente e teria essa colocação. Vinícius, eu não sei como é que está a organização do evento, porque tem algumas coisinhas que eu gostaria de falar, mas eu não sei a hora exata. Por favor, professor. Vai ser uma honra. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no mundo, essa parte de segurança de informação e mesmo a parte de LGPD, as duas coisas, vocês são certificados, é uma área que está em ebulição no mundo agora. Você deve ter visto há pouco tempo atrás que o oleoduto que abastecia lá o oeste dos Estados Unidos, a área da Califórnia, ele foi infectado por um vírus, que é aquele vírus que encripta toda a parte de servidores, etc., e depois eles pedem resgates. Nós tivemos agora há pouco tempo a Renner pediram $1 bilhão de resgate. Tivemos há poucos dias atrás paralisação do Banco do Brasil e do Banco Santander. E o pessoal não fala muito nisso para não incentivar, mas são coisas realmente pesadas, são coisas muito fortes e a gente realmente tem que tomar extremo cuidado com isso. E quando a gente tem uma empresa como a Rochdime, que já é certificada na 9001, significa que ela já tem toda essa parte de organização interna, ela já tem toda essa parte de disciplina. Quando ela está certificada também na 27001, que é a norma de segurança de informação, do Cyber Security,
E, além disso, ela tem a certificação na parte da ISO 20000, que é a parte de projeto de software, e tem a certificação aí na 27701, na parte de LGPD. A gente vê que é uma empresa que trabalha com um pacote completo. E a Leidiane falou que é uma coisa que também é extremamente importante. A gente chega a ver anúncios, inclusive, de grandes bancos, dizendo, não, nós cuidamos dos seus dados. Eles põem na televisão anúncios carésimos, e aí você vai olhar e perguntar, mas quem garante, né? Aí é como aquele comerciante paraguaio que o pessoal comprava uísque, aquele uísque Caballito Blanco, né? E Verdade. aí o pessoal, mas esse uísque é verdadeiro? Sim, sim, sim. Quem garante? A garantia sou eu, né? Verdade, É verdade. brincadeira, mas é meio que por aí. Na verdade, você é bom, você faz as coisas direitinho, etc. Mas se você é realmente bom, você tem coragem de submeter uma avaliação externa que possa garantir que aquilo que você fez está correto. A avaliação externa, ela visa basicamente a verificar se todos os requisitos foram cumpridos. E muitos de vocês já passaram por esse processo. Você escreve um texto, de repente você acha que ele está maravilhoso, você dá o texto para o seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho para olhar. E ele olha, ele acha poucas coisas, mas algumas coisas que podiam ser melhoradas, algumas coisas que passaram, etc. Então, sempre dá para a gente fazer melhor. E a avaliação externa tem esse caráter. Ela vem, avalia, verifica alguma falha, alguma coisa, e na hora que vocês têm a certificação, significa que aquele sistema que foi montado e está sendo praticado, ele garante o atendimento à norma e, portanto, garante os clientes. O objetivo, mais do que a gente, o objetivo é prestar um bom serviço aos clientes. E eu estava olhando agora, dentro da importância da linha que vocês estão trabalhando, se vocês olharem na internet, no dia 25 de agosto, na Casa Branca, na White House, eles publicaram um memorando sobre uma iniciativa do governo americano para reforçar a cybersecurity nos Estados Unidos. Já tinha havido 2 precedentes, uma ordem executiva em 12 de maio, e em 28 de julho tem um memorando, que é um National Security Memorando, colocando objetivos voluntários. Eles já expandiram essa parte de iniciativa de controles industriais, essa parte de cybersecurity, agora para os gasodutos, porque já praticamente pararam nos Estados Unidos, a parte oeste, com os oleodutos, com o ransomware, aquele vírus que codificou tudo. A Apple, ela vai exigir dos seus fornecedores, eu gostei muito da Leidiane falar isso, parabéns, Leidiane, você falou que o objetivo não é só vocês que ganham, mas o mercado todo, porque os fornecedores também têm que entrar nisso. A Apple já vai trabalhar só nos Estados Unidos, são 9.000 fornecedores que vão ter que entrar nessa linha. A Google está investindo, nessa nota do governo americano, apareceu esse número, isso agora do dia 25, tá? Poucos dias atrás, 5 dias atrás. A Google anuncia 10 bilhões de dólares nessa área nos próximos 5 anos. Poxa vida, dinheiro para me dar. A IBM diz que vai treinar 150.000 pessoas nessa parte. A Microsoft vai investir 20 bilhões de dólares, são dados oficiais do governo americano. E aí vai a Amazon, vai uma série de outras empresas de grande porte que estão vendo a importância dessa área e colocando muito recurso nessa área. Então, a Rostime, que já se antecipou, é alguém que pode realmente chegar, bater na porta dessas grandes empresas e dizer, olha, nós temos know-how, nós sabemos como fazer as coisas, nós podemos ajudar vocês, por exemplo, chegar nos 9.000 fornecedores da Apple dos Estados Unidos e de outros tantos mil no mundo inteiro, e ajudá-los. Chegar para a Google, você tem 10 bilhões de dólares, uma parte disso a gente pode ajudar. Para a Microsoft, mais 20 bilhões de dólares. Então, a coisa é muito grande. E só quem estiver bem preparado, quem tiver um capital humano, um capital tecnológico, quem tiver consciência realmente das coisas e tiver garantia de que a sua organização ela atende a essas normas, vai ter sucesso.
Eu digo isso porque eu tenho um funcionário extremamente influente no NIST, que é uma entidade americana que trabalha com essa parte de normalização. Ele, inclusive, é presidente da ISO Casco, que é uma área da ISO, um comitê da ISO que trata toda a parte de conformity assessment. E ele me ligou, um amigo pessoal, me ligou: Joaquim, você já tem acreditação nessas normas, 27 mil, né? Sim, já temos. E foi muito bem, porque olha, eu estou te mandando esse paper, você vai ver que o negócio é muito grande. Então, parabéns aí a Rosdine, vocês se anteciparam, vocês têm aí algumas notícias que eu coloquei, que são notícias muito frescas e mostram o tamanho do mercado que vocês estão entrando. E a Leidiane, ela realmente atendeu a todas as minhas expectativas na fala dela. Ela fala no sentido de que a empresa melhora, a empresa tem prestígio, a empresa tem processos, a empresa oferece aos seus consumidores uma garantia do que está acontecendo e ela tem por meta se antecipar ao mercado. Parabéns, então, a vocês e devolvo a palavra para o Vinícius. Desculpe ter falado bastante, mas eu achei que é um tema tão importante que eu não podia deixar de comentar. Mas sem dúvida, professor, de fato, as suas palavras criam um contexto ideal aqui para o nosso bate-papo, afinal de que você mesmo falou. Hoje a Rostime ela pode ir na porta desses grandes players, desses grandes fabricantes, falar, olha só como eu me preparo, olha só como eu me preocupo, mas um detalhe importante, não somente dizer que está preparada, mas mostrar, olha só, o parceiro que me ajudou a chegar aqui, que é a consultoria. Então faz toda a diferença essa chancela do processo. Obrigado pelo esse cenário e rico de dados. Eu tenho certeza que quem está aqui nos acompanhando gostou muito desse conteúdo e da forma como realmente traz uma visão diferente de simplesmente, não é só uma certificação, é todo um contexto diferente, né? E dando continuidade aqui do nosso webinar, a gente vai conversar com 4 setores que trabalharam fortemente em toda essa jornada de adequação. O primeiro setor, que só pelo nome dele já faz uma diferença enorme e já mostra o papel que a Rostime tem em relação à sua preocupação. Eu estou me referindo ao setor de qualidade. Na frente desse setor, a gente vai conversar com o Jonas Marlon, que é o gerente de qualidade, e o Matheus Mendonça, que é o analista de qualidade também, que vai poder nos ajudar a compreender todo esse aspecto. Pessoal, muito obrigado pela presença aqui no nosso webinar. Eu que agradeço, Vinícius. Boa noite para você, boa noite, professor Dr. José Joaquim e a todos que estão nos assistindo hoje. Boa noite a todos. Legal, legal. Pessoal, primeiro a gente vai falar sobre os 6 passos que são imprescindíveis para a gente poder seguir nessa jornada. O primeiro passo, que até junta com a fala do professor, que é contratar uma consultoria especializada nesse direcionamento que crie todo esse contexto do comitê. Fala um pouquinho desse primeiro passo. Então, Vinícius, desse primeiro passo que a gente elencou, né, desses total de 6 passos, o apoio de uma assessoria jurídica ela é bastante importante nesse início, né, de adequação LGPD, porque qual é o primeiro passo que a assessoria jurídica vai dar para a empresa? É justamente tentar traduzir o que a lei LGPD ela vem trazer para as organizações, né, se adequarem. E além disso, a assessoria jurídica, que pode ser externa, né, através do escritório de advocacia, ou através de um corpo jurídico até interno da própria empresa, fazer toda a parte de gap analysis, que é justamente identificar todas as atividades que a empresa realiza, que envolve tratamento de dados pessoais, para identificar as lacunas que precisam ser ajustadas para que estejam em conformidade com a lei. Além disso, é necessária a definição do representante da organização, que seria o DPO, ou encarregado de proteção de dados pessoais, aqui na LGPD, para poder encabeçar todo esse processo, onde ele vai permear por todas as atividades da organização para identificar quais são essas atividades que envolvem tratamento de dados pessoais e fazer todo o trabalho de adequação. Bacana. Então, junto a isso, eu também tenho um fator importante, que é o ciclo de vida do próprio dado, né? O dado, ele tem uma característica diferente, então ele tem que ser tratado de forma diferente. Como é que funciona esse ciclo de vida? Então, Vinícius, como o João está falando, né? O mapeamento desses dados pessoais, desse ciclo de vida, é uma responsabilidade do DPO, né?
do encarregado, no qual ele vai identificar os processos que tratam dados pessoais e aí identificar o ciclo de vida do dado pessoal dentro de cada processo da organização. Então, como por exemplo, um processo de cadastro de clientes, que é muito comum para todas as organizações. Eu preciso saber de que forma eu coleto esse dado do titular, de que forma a organização vai armazenar esse dado coletado, se ela vai armazenar de forma segura, de que forma a empresa processa esses dados, quem são as pessoas que processam, se ela utiliza um parceiro para processar esse dado, de que forma, se ela transmite internacionalmente, se ela utiliza um parceiro como um braço de negócio. Então é muito importante o DPO identificar essas fases, e aí no fim do ciclo de vida chega basicamente duas etapas, que é a etapa ou de exclusão do dado, quando finaliza a finalidade daquele processo, ou a parte de anonimização, que é quando os dados pessoais são retirados, né, para que a empresa possa fazer estatísticas e tudo mais, mas sem poder identificar o titular. Então, basicamente, essas são as etapas comuns de que o DPO precisa constantemente estar revisando esse ciclo de vida para manter esse mapeamento sempre atualizado, para que a empresa conheça quais são os processos, quais são os dados pessoais e de que forma ela deve tratar em cada processo mapeado. Agora, beleza, você falou sobre o mapeamento e o ciclo, mas a gente sabe que os contratos de relação entre empresas já existiam muito antes da própria LGPD entrar em vigor. Como é que a gente pode promover uma revisão e uma adaptação até mesmo da revisão das próprias políticas nos contratos? Isso mesmo, Vinícius, como você bem pontuou, já existiam os vínculos contratuais mesmo antes da LGPD. Então, a partir do momento que a lei começou a vigorar, foi necessário fazer toda essa parte de revisão e adequação dos contratos. Como exemplo, os contratos com funcionários, porque a empresa realiza o tratamento de dados pessoais funcionários para o vínculo empregatício, para diversas finalidades, né, para a contratação do funcionário e a manutenção dele durante o vínculo empregatício, nessa jornada com o funcionário. Além disso, também exige a necessidade de revisão dos contratos com os clientes. Então, vários contratos já estavam estabelecidos, são contratos particulares ou contratos aqueles mesmos que estão disponíveis lá no site, né? Então todos eles precisam passar por uma revisão para que sejam definidas as responsabilidades da empresa, né? E também do cliente. Para isso há uma necessidade de entender qual agente de tratamento aquela empresa se enquadra e o cliente também. Existe a figura do controlador de dados pessoais, assim como a figura do operador de dados pessoais, que vai ter responsabilidades particulares e também compartilhadas nesse vínculo, né, com o cliente. Além disso, exige a necessidade de revisão dos contratos com os fornecedores, onde a gente falou até um pouco antes, né, através do nosso professor Dr. José Joaquim, em que a cadeia de fornecimento é muito importante. Não adianta você estar full compliance com a lei e seus fornecedores que participam do tratamento de dados pessoais não estão em compliance. Então, como é uma cadeia de empresas, né, de organizações que estão envolvidas no tratamento, as organizações terceiras, né, os fornecedores e parceiros, precisam também estar em compliance. Ela não é apenas só um contrato, né, que vai definir essas responsabilidades, mas as práticas realizadas pelo fornecedor, que também vão ser auditadas pela equipe de qualidade, no caso da Roche Time Brasil, vai ficar fazendo toda essa gestão dos fornecedores para que eles cumpram com os requisitos estabelecidos pela empresa, que é o controlador dos dados pessoais, e os fornecedores como operador. Além disso, outra etapa bastante importante é o estabelecimento das políticas de segurança e de privacidade também, onde a palavra exata que vai definir a política de privacidade é a transparência, onde a empresa ela deve deixar bastante transparente para o titular de dados pessoais quais os dados que ele vai coletar, para qual finalidade, com quem ele compartilha esses dados, enfim, ser o máximo transparente possível com o titular, para que também ele possa exercer seus direitos, onde a empresa deve também estabelecer um canal de comunicação do titular para com a empresa que trata os dados dele. Então, nessa etapa de estabelecimento da política de privacidade, a palavra exata para resumir é a transparência da empresa para com o titular no tratamento de dados pessoais. Agora, a transparência, ela obviamente está associada a um processo que comprove, né? Tem todo um relatório de impacto, onde lá eu consiga promover uma auditoria e um monitoramento. Como é que funciona essa etapa? Perfeito.
Existem diversas formas que as empresas podem estar acompanhando e monitorando o seu compliance com a LGPD ou com outro padrão. No caso, a gente está falando um pouco também da ISO 27701, mas a Roche Dimes utiliza esse ferramental de auditoria, no qual utiliza auditorias periódicas, auditorias internas, auditorias externas, para que a gente possa estar sempre acompanhando o andamento, o compliance com as principais boas práticas de privacidade. E aí, as auditorias são sempre baseadas em risco. Então, existe a formulação, a identificação dos riscos voltados à privacidade, segurança da informação, e a partir dessa identificação, a gente precisa desenvolver diversos controles para mitigar esses riscos voltados à privacidade e possíveis vazamentos de dados pessoais. Tem um fato importante que é uma situação de emergência. Não necessariamente ela está associada a um possível vazamento. Às vezes até mesmo para poder atender algum órgão controlador que esteja pedindo alguma informação. Mas ter um plano de ação é importante para esse ciclo todo ser completo? Sim, essa etapa com relação a questões de emergência, né, ações, que um plano de ação, né, para resposta a alguma emergência é necessário ser implantado na organização, que é justamente onde vai ser realizada todas as atividades numa situação adversa, né, como você falou, um vazamento de dados, ou um ataque de ransomware, um ataque hacker, por exemplo, que é necessário que a empresa estabeleça um plano de resposta a esse tipo de incidente com dados pessoais, onde ela vai desenvolver algumas etapas, que inclusive etapas que são exigidas pela própria LGPD, onde ela vai responsabilizar, né, o controlador, né, o primeiro responsável pelo tratamento de dados pessoais, a identificar o incidente, quantos titulares foram envolvidos, a comunicação ao DPO, a comunicação à própria NPD, que é uma etapa bastante importante, onde o controlador deve estabelecer um documento oficial, onde ele vai relatar todas essas etapas e todas as situações que ocorreram, data, horário, o que a empresa realizou para poder estancar esse incidente. Então, inclusive a própria ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela disponibiliza em seu site um modelo, um template de formulário de registro de incidentes que pode ser muito bem utilizado para ser preenchido e enviado à NPD numa situação de incidente. Uma coisa que é importante, passou por toda essa jornada, a conscientização. Como é que isso traz uma diferença para todo o trabalho que vocês continuam sempre realizando? Então, Vinícius, a conscientização a Rostem considera extremamente importante, porque a gente entende que mesmo com um aparato tecnológico gigante, a gente precisa que as pessoas operem essa tecnologia, né? Então, a gente sabe que tem tecnologias automatizadas e tal, bem rebuscadas, mas a gente também sabe que precisa das pessoas, precisa que as pessoas que tratam, que processam, que operam dados pessoais no seu dia a dia, como diversos departamentos, comercial, marketing, RH, né, a parte de DP. Então, essa conscientização ela precisa estar muito forte na organização. Todos precisam estar cada vez mais aderentes de que forma se proteger contra os principais riscos de vazamento, de que forma tratar um dado pessoal, se eu estou coletando de forma segura através de um canal seguro, um canal homologado pela Hostdime para transmitir dados pessoais. Então, a conscientização é um ponto-chave para que a gente minimize os erros, né, minimize o risco de vazamento, e aí a Hostdime utiliza diversas ferramentas para desenvolver esse conhecimento organizacional voltado para a privacidade. Utiliza quizzes, reuniões, a gente faz diversos alinhamentos com todo mundo periodicamente, para que fique um conhecimento sempre vivo, sempre na cabeça de todo mundo, para que principalmente as pessoas que trabalham com dados pessoais possam estar vivendo isso no dia a dia e utilizando a forma correta de se trabalhar com dados pessoais. Agora eu imagino que não foi uma tarefa e ainda não é uma tarefa fácil.
Então, Jonas e Matheus, fala aqui para a gente um pouquinho quais são esses desafios, ou quais foram os desafios que vocês encontraram durante essa jornada. Olha só, Vinícius, nessa jornada do projeto da certificação ISO 27701, que nos ajudou bastante nesse processo de adequação à LGPD, isso até mesmo a Lidiane, a nossa diretora, ela enfatizou aqui que a gente já começou a ter esse olhar para a privacidade mesmo antes de vigorar a lei. Em 2019, quando a gente estava no meio do processo de implementação da ISO 27001 e da ISO 20000, aqui na Roche Time, que foram as primeiras certificações ISO que nós recebemos em 2019, com a parceria com a Fundação Vanzolini. Então, já tinha essa nossa preocupação com privacidade, até porque lá na Europa, a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados lá da Europa, eles já estavam bem encaminhados, bem maduros com relação à lei, né, vigorando, e a própria agência reguladora trabalhando fortemente nisso. Então, o nosso CEO, né, também despertou essa vontade de unir o útil ao agradável, né, trazer uma certificação que ela foi, inclusive, publicada em 2019. Então, ela já estava quentinha saindo do forno, então a Roche Time foi lá, fomos os primeiros, porque também começamos primeiro. Então, todo esse trabalho de implementação da norma iniciou-se em 2019, e durante o ano de 2020 a gente trabalhou fortemente em toda essa parte de adequação, onde a gente identificou 2 desafios enormes, né? O primeiro, com relação ao entendimento da própria lei, onde muitos profissionais da área jurídica tinham várias opiniões, uns diferentes dos outros, não tinha benchmark, né, aqui no Brasil, de empresas que já faziam algum tipo de compliance, de alguns requisitos da lei, para a gente até se basear, ter uma ideia do que realmente a lei estava pedindo. E o outro ponto que foi bastante crucial foi com relação à adequação também dos nossos fornecedores e parceiros. É até uma situação engraçada que quando a ISO 27001 ela exige uma gestão de fornecedores, em que a gente também elenque a privacidade nos controles e requisitos para que eles estejam adequados para a Roche Time. Então, houve até fornecedores que falaram, né, tipo, a lei ainda não está vigorando, então vamos aguardar a lei vigorar para então atender esses requisitos que a própria lei está estabelecendo. Então, assim, para a gente ficou um pouco desgastante nesse momento, porque a gente também torcia para que a lei vigorasse, para que impulsionasse também os nossos fornecedores a ter esse olhar, se não fosse pelos próprios processos de organização, mas que a lei fosse lá para impulsionar essa adequação. Como a lei passou a vigorar em setembro, então a gente teve aí mais alguns meses que nos impulsionou a conseguir a adequação desses fornecedores. Legal, de fato, são dados e uma jornada bastante intensa que vocês mostraram aqui. Jonas, Matheus, obrigado pela sua participação no nosso webinar. E vou aproveitar desse pequeno momento, pessoal, que você que está aí acompanhando a gente vai fazer uma troca técnica, um ajuste técnico aqui nos bastidores, vai fazer uma troca de microfone, o pessoal lá está trabalhando com isso. Enquanto isso, a gente vai revisar aqui os 6 passos que a gente acabou falando, que o Jonas e o Matheus apresentou para ele. Primeiro, contratar uma consultoria, né, especializada no processo que direciona um comitê de análise de tomação de decisão. Por que isso? Porque ele cria todo esse embasamento, até associando muito o que o professor acabou falando. Mapear o ciclo de vida de dados. A gente sabe que um dado ele tem uma vida e esse mapeamento faz toda a diferença. Existem algumas leis e alguns direcionamentos ou alguns decretos que, a depender do seu segmento, ele vai dar um contexto diferente aonde você pode cuidar e até onde você tem que cuidar daquele dado. Isso é super importante. O terceiro ponto é revisar os termos de contratos. A lei entrou em vigor muito antes na verdade, bem depois de todos os contratos já terem sido formalizados, não somente nas relações contratuais, mas relações entre empresas, mas em relação às contratuais também, a funcionário e empregador. É um item que a gente vai chamar o nosso segundo time aqui também, auditoria e monitoramento do ambiente. Claro, de certa forma, você tem que ter a capacidade de auditar e monitorar o seu ambiente. Isso dá toda a diferença, até mesmo para gerar um relatório de impacto. E lembrando, impacto tem impacto positivo e negativo, então é super importante esse processo de auditoria e monitoramento.
criar um plano de ação. De nada adianta você ter todos os outros itens se você não tem a capacidade de simular o que você tem que fazer, a quem você tem que reportar, o que você tem que reportar. Nem tudo devemos reportar, porque dado demais gera informação de menos. Então, a informação certa, na medida certa, dá todo um contexto. E finalizando, né, a conscientização. Uma das coisas que a gente acaba sempre vendo, que todo um processo como esse, a conscientização, ela é constante, ela é ininterrupta também. Eu não conscientizo só uma vez, eu conscientizo frequentemente, até mesmo porque a empresa é viva, o organismo como todo, a economia é viva, e a própria lei pode se adaptar e fazer algumas adaptações. Então, revisado aqui os nossos 6 pontos, 6 passos que foram indispensáveis para o nosso time ter acontecido. Só confirmar aqui com o pessoal se já está tudo ok lá nos microfones, já conseguiram trocar, fazer a troca. Ok, o pessoal já está lá. Então, massa, maravilha. Olha só, nosso segundo time aqui, ele faz toda a conexão com todos os funcionários e outros fornecedores também da empresa. Estou falando do time de RH. Eu chamo para o nosso bate-papo a Ana Flávia, que é a supervisora de RH da Roche Daim aqui do Brasil. Ana, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso webinar, viu? Obrigada a você, Vinícius. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, tudo jóia. Então, vou tentar fazer um breve resumo aqui, mas eu acredito que se aplica ao RH de qualquer empresa. Inicialmente, fizemos um mapeamento de quais dados pessoais eram necessários para executar alguns processos, por exemplo, como o processo de admissão. O que é que eu preciso para um processo de admissão? O que é que eu preciso para um processo de solicitação de benefícios? Então, houve esse mapeamento. Depois do mapeamento, fizemos uma minimização desses dados pessoais, ou seja, coletando apenas o que era necessário para cada finalidade, para termos a menor quantidade de dados pessoais e evitarmos possíveis riscos de vazamentos de informações, de dados. Então, além disso, houve a preocupação de saber em qual plataforma e de que forma esses dados seriam armazenados, porque o RH, ele tem essa preocupação, então houve essa necessidade. Atualmente o RH, ele utiliza um software para auxiliar na gestão desses dados, para melhorar a segurança e tornar o armazenamento e processamento mais ágil, sem deixar de lado a proteção e segurança. Então, houve a homologação dos fornecedores que tratam esses dados pessoais. O software que é utilizado pelo RH, ele foi homologado pelo time de qualidade, juntamente com o nosso jurídico e financeiro, para garantir a conformidade desse operador que trata e processa em nome da Roche Daim. Então, após isso, houve treinamentos para as pessoas que fazem parte do RH, para as pessoas que fazem tratamento de dados pessoais. Além disso, também temos termos de confidencialidade e termos para tratamento de dados pessoais, justamente para conscientizar, treinar e minimizar os riscos de vazamentos. Então, esse é um processo que precisa ser vivo na empresa, no RH, por ser um departamento que diariamente está tratando, processando, armazenando e manipulando dados pessoais. Então, eu posso dizer, Ana, que o RH, ele também se beneficia direto com essa jornada inteira da adequação e a própria certificação da LGPD? Sim, isso mesmo. É um trabalho, deu um trabalhinho, porque era tudo muito novo, mas sim, que no final o resultado é ótimo, muito, muito, muito bom mesmo. Legal, Ana. Queria muito agradecer a sua participação e os seus insights compartilhados no RH, setor esse que é fundamental em toda a organização, em qualquer tipo de organização, por sinal, que trata de dados tão importantes, mas também um processo que faz toda a diferença é o setor de marketing. A gente viu e tem acompanhado no mercado que o setor de marketing ele teve que se adaptar de forma muito
diferente do que ele é tratado, né? Porque o marketing, ele trabalhava exclusivamente com vários dados e dados importantes, é tudo metrificado, vários KPIs, vários indicadores, mas para entender um pouquinho de como é que foi toda essa jornada, eu vou chamar aqui a nossa convidada, a Flávia Tabosa, que é gerente de marketing da Hostdime. Flávia, tudo bom? Tudo bom, Perro, boa noite. Está conseguindo me escutar direitinho? Perfeitamente, estou te ouvindo Coisa muito boa. bem. Flávia, uma coisa que a gente sempre vê falar, que o marketing, tudo nele tem que ser um dado, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser medido, não é somente os likes, nada disso, tem dados muito mais profundos. Mas conta aqui pra gente, nesse primeiro momento, como é que você conseguiu, junto com a Hostdime, junto com o time da Hostdime, passar uma transparência no processo e ainda assim dizer que eu consigo fazer um bom trabalho com o marketing, gerar um bom lead, gerar um bom prospect nessa jornada da adequação. Foi um processo já nativo assim, do nosso marketing. Das várias formas de fazer comunicação, a gente conseguiu pensar em estratégias de marketing desde antes da LGPD para garantir consentimento da nossa base de usuários que a gente trata, né? Então, a gente tem uma estratégia de usar marketing de conteúdo para educar as pessoas sobre o que é a Hostdime. Não é uma empresa simples de explicar, né? É uma empresa muito complexa no seu funcionamento. E aí, a partir do marketing de conteúdo, a gente tem também o inbound marketing, que é muito voltado para empresas que vendem serviços para outras empresas. E aí, desde o começo, a gente realmente só tem na nossa base de leads pessoas que fornecem consentimento para uso dos dados. Dessa forma, a gente já tem a transparência e a gente vai direcionar uma comunicação muito específica e segmentada para as pessoas a partir do interesse delas nesse momento de conversão, né, quando ela nos fornece os dados. Fornecer os dados para a Hostdime Brasil, dar um nome, um e-mail em troca de algum material rico, é um pacto que a gente faz mesmo, assim, de confiança. O usuário vai confiar que a gente vai mandar conteúdos relevantes para ele e a gente confia que a pessoa está realmente dando consentimento para receber tudo isso com muita qualidade. Tanto que a nossa taxa de descadastramento é menos de 5% de uma base de leads de milhões, assim, milhões não, né? Milhares de leads. Então, a gente tem dados muito positivos porque a gente desde o começo trabalha pensando em uma comunicação muito transparente e consentida pelo usuário. Olha só que legal, Flávia. Você, então, está apresentando aqui para a gente que, nesse processo, você ganhou um indicador novo, que é a taxa eu esqueci o termo em português, de se desinscrever, eu esqueci, como é que fala de novo? Fazer uma subscrição inversa, né? Isso. Dentro da sua base de cadastro. Então, isso foi um indicador novo que você acabou ganhando e acaba gerenciando esse dado de uma forma bem mais positiva, não é isso? Exatamente. A gente realmente percebe que a nossa base de contatos está interessada 100% não, 95% na Hostdime. Os outros 5% Sim. que desinscrevem, eles receberam ali alguma coisa de interesse e eles têm também essa autonomia de escolher ou não continuar recebendo nossa comunicação. Então é bem efetivo, é bem direcionado e segmentado, né? Como uma comunicação digital tem que ser, baseada numa conversa e não um carro de som passando e você que consuma aquela mensagem do jeito que você entender, né? Legal, legal. Obviamente, esse é um impacto positivo, deve ter acontecido outros, mas a jornada teve alguns desafios, né? Conta um pouquinho para a gente também quais são esses desafios, quais foram esses desafios e os outros impactos positivos que você conseguiu vislumbrar e mensurar nessa jornada. Acho que o principal impacto positivo é a gente ter essa relação de confiança com o usuário. A gente vai oferecer realmente um serviço que ele está procurando. A comunicação passa a ser um serviço da empresa, né? Não só é um agregado ali como uma publicidade. Ela passa a ser um serviço de educação. E aí a gente consegue mostrar para as pessoas as soluções da Hostdime e fazer com que tanto os nossos clientes consigam usufruir 100% de um produto que ele consome aqui dentro, quanto ele consiga indicar com muita fluência cada produto da Hostdime e entender como é que a gente pode ter uma parceria
e aí é uma palavra que a gente usa com muita frequência, transparente, assim. É algo que você, quem decide quando vai receber as comunicações, você decide quando vai parar de recebê-las, mas é sempre um conteúdo que busca edificar. E aí é baseado sempre em consentimento. A gente teve essa preocupação de adaptar a Lei Geral de Proteção de Dados ao processo de coleta dos dados do nosso usuário. A partir desse momento, quando a gente coleta, a gente vai ter a preocupação de manter esses dados em compliance com a LGPD, mas quando um processo já começa bem, né, já começa muito bem definido e com todas as regras respeitadas, a continuação dele dentro da empresa é muito mais tranquila. Quando a gente consegue passar um lead para o comercial, que é o nosso objetivo maior, a venda, né, ele já chega prontinho para só entrar nas regras de contrato internas da Hostdime Brasil. Legal. Flávia, eu queria muito agradecer pelos insights e por compartilhar essa jornada e já chamar o nosso amigo que você citou agorinha, que é a área comercial de todo esse processo. Bem, para debater com a gente, explicar um pouco desse trabalho tão importante, eu convido aqui o Edgar Chaves, que é o coordenador do time comercial da Hostdime Brasil. Edgar, seja bem-vindo aqui à nossa live. Obrigado pelo convite, Vinícius. Legal. Edgar, veja só, todo o processo de adequação que vai envolver mudança de processo, os empreendedores e os gestores de negócios sempre ficam um pouquinho pé atrás, porque com medo de perda de receita, ou até mesmo a demora dos seus processos, que ele já conhece bem. Conta primeiro para a gente aqui, como é que foi essa primeira abordagem junto com os clientes, junto com os gestores, em passar essa segurança para dizer, olha, o processo agora vai mudar, mas vai mudar para melhor. Existe sim isso mesmo, Vinícius. A gente pode encarar de várias formas, né? Mas tem sempre essa perspectiva do impacto negativo nos processos, por exemplo. A área comercial vai engessar processo, vai engessar conversar com o cliente. Mas muito pelo contrário, né? A gente pode encarar tanto como um problema, isso, ou uma oportunidade, né? Que é o nosso caso aqui, né? Então, a gente vê coisas muito boas a partir da LGPD. Como a Flávia falou bem, essa integração marketing comercial fica muito legal e muito evidente com a LGPD. Por exemplo, no momento em que eu tenho uma base de leads mais qualificada, muito de acordo com a LGPD, porque eu só vou ter na minha base aqueles clientes, aqueles leads que têm um interesse na Hostdime. E isso para a gente é ótimo. A gente vai estar em compliance com a LGPD e tendo uma base de clientes que é o que mais importa para a gente, né? E dentro ainda desse contexto, explicando mais sobre o que você perguntou, começou a existir uma demanda maior de empresas que precisavam se adequar à LGPD, né? Dentro desse contexto, ter uma infraestrutura como a nossa, ter tudo que a Lidiane também falou no começo, de ter o contato com o cliente, da nossa equipe de qualidade, conversar com o cliente, explicar sobre a LGPD, isso fez toda a diferença, né? Nesse contexto inicial, para destravar também os clientes, para ter não só o impacto negativo da aplicação, mas também todos os impactos positivos, que são bastante. Então você está me dizendo que a partir do momento que eu consigo acelerar o time to market do meu cliente, no caso do cliente da Hostdime, por conta de toda essa adequação, eu trago um benefício direto também para a minha relação comercial e um diferencial no mercado, é isso? Com certeza, com certeza. O data center, né, ele é a infraestrutura que vai armazenar, vai gerenciar os dados das empresas. E dentro desses dados das empresas vão estar, por exemplo, os dados dos clientes dela, que se cadastraram nos softwares delas. Então a empresa precisa, em adequação com o LGPD, ter um parceiro que forneça essa segurança, que garanta uma infraestrutura certificada, provavelmente vai garantir isso. Então é muito importante para a continuidade do serviço, ter todo esse compliance envolvido. Maravilha. Edgar, um outro ponto aqui, que eu acho que é bom ressaltar no nosso bate-papo, é que nessa relação comercial que você tem com as empresas que se relacionam com a Hostdime, dizer que é a primeira empresa a ser certificada na ISO da LGPD, a 27701, traz uma relação diferente no seu cliente? Com certeza, com certeza. Isso é visto com muito bons olhos, né? Porque é um argumento comercial muito válido. E quando a gente mostra lá, a Hostdime está em compliance, tem certificados não só da
da 27701, mas de várias ISOs. Então, isso traz toda uma autoridade para a gente na hora da negociação. E traz aquela relação do business, né? Da confiança entre Hostdime, fornecedor, e o cliente. Isso é muito importante para a gente. Legal, Edgar. Obrigado pela sua participação aqui no nosso webinar. E, de novo, você que está aí nos acompanhando, a gente vai fazer mais uma pausazinha técnica rápida para o time lá conseguir trocar os microfones e ajeitar a câmera, e a gente volta em seguida, mas agora tem um vídeo bem legal para vocês acompanharem, tá bom? Time, é com vocês. A Hostdime Brasil é um data center global que oferece infraestrutura com tecnologia de ponta e soluções personalizadas em TI. Estamos presentes em 8 países. No Brasil, atuamos há 15 anos, com data centers certificados em São Paulo e na Paraíba. No Nordeste, o nosso data center é o mais certificado da América Latina e a infraestrutura própria possui altos níveis de segurança, todas adequadas à LGPD. Contamos com uma equipe apaixonada pelo que faz, suporte técnico 24 horas, venda consultiva, através de soluções customizadas desde o primeiro contato e um atendimento ágil e eficiente. Somos apaixonados por tecnologia e por desenvolver pessoas. Somos conexão, inovação e parceria. Somos a Hostdime Brasil. Voltamos, maravilha. Bem, pessoal, a gente está chegando no momento super bacana da nossa live, que é a entrega, mesmo que virtual, do certificado junto com o pessoal da Vanzolini. Eu queria primeiro fazer um agradecimento em especial aqui, que todos que estão acompanhando, mas um agradecimento para o Bruno Casagrande, que é o gerente de marketing e de vendas da Fundação Vanzolini. Muito obrigado pela sua participação, mas eu queria convidar de novo o professor doutor José Joaquim para ele fazer a entrega, né, mesmo que virtual nesse momento, do certificado de Sistema de Gestão de Segurança da Informação e Privacidade ao time da Hostdime Brasil. Professor, por favor. Um momento importante, um momento que simboliza uma grande conquista. Quem acompanhou atentamente aí esse webinar verificou quantidade de trabalho e a complexidade de trabalho que envolve as diversas áreas. E o grande problema que acontece nas organizações é que você tem que fazer uma coordenação desse trabalho. Não é uma soma de trabalhos isolados, mas é um trabalho conjunto com um objetivo comum e que tem que ser desdobrado em objetivos locais em cada uma das áreas. Então, parabéns, vocês mereceram esse certificado. Está aqui a imagem do certificado, assinada pela Fundação Vanzolini, e utilizem bem esse certificado, porque ele representa tudo que vocês trabalharam, tudo que vocês fizeram, e representa a seriedade da organização a que vocês pertencem. Uma palavra que foi dita ali, que é extremamente importante, é a confiança entre os clientes e os fornecedores, as relações de negócio, a confiança de parte a parte. E esse certificado só tem valor pela confiança que o mercado tem na Fundação Vanzolini, porque a Fundação Vanzolini é uma entidade ligada à Universidade de São Paulo. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, na parte de gestão da qualidade, e também estatística, que muitos não gostam, mas é uma confiança que vem da universidade, um centro de pesquisa, onde você não tem conflito de interesse, e esse peso todo da USP e da Fundação Vanzolini ajuda a mostrar a confiança que os parceiros podem ter na Hostdime, que está representado por esse certificado. Parabéns, e espero que vocês façam um bom uso. Legal. Palmas aí, com certeza, sem dúvida. Professor, muito obrigado pelas suas palavras, não somente pelas palavras, mas pelo fechamento desse ciclo, que não termina nunca, na verdade, né? É sempre uma renovação constante, já que você falou de uma palavra que eu também gosto muito, que é a tal da qualidade.
A qualidade é algo que você sempre tem que estar renovando, né, e oxigenando todo o processo. Mas eu queria chamar de novo aqui a Lidiane Oliveira, que é a diretora que está representando toda a diretoria da Roche Daime Brasil, para poder dar as suas palavras. Olá, Vinícius. Nós estamos extremamente felizes com esse dia, porque é a concretização de todo um projeto, né? Então, eu quero agradecer primeiramente a você por toda a sua disponibilidade e atenção, né, nessa webinar. E também gostaria muito de agradecer a Vanzolini, na pessoa do professor Dr. José Joaquim, por estar conosco durante todo esse processo. Porque nós sabemos e nós reconhecemos a integridade da Fundação Vanzolini e a excelência em todo o processo de certificação. Então, também o nosso muito obrigado, tá certo, a Vanzolini. E um obrigado todo especial também ao nosso time, né? Porque não seria possível se não fosse o nosso time que comprou a ideia, que estudou, que desenvolveu, que debruçou sobre os processos, que estudou a norma para poder fazer acontecer. Então, nosso muito obrigado a todo o time da Roche Daime Brasil. Parabéns também ao time da Roche Daime Brasil. Parabéns à Roche Daime, também oferecer toda essa qualidade diferenciada no mercado. Não é somente, como eu tenho visto no mercado, não é só mais uma certificação, mas é uma comprovação garantida, através da fundação, que vocês realizam um processo digno de ser seguido por seus clientes e até mesmo pelo mercado como um todo, pelo amplo mercado. Que esse exemplo do pioneirismo inspire você que está aí acompanhando a nossa live, inspire você que se relaciona com a Roche Daime, a também você dar esse passo tão importante, tão fundamental para a nossa economia, para a nossa relação, que a gente precisa tanto de processos transparentes. Eu encerro aqui a nossa live com mais um agradecimento especial ao professor Dr. José Joaquim pela fundação. Importante participar desse tipo de contexto, importante sim ter algo certificado, a certificação dá toda a diferença. E se você que acompanha até agora tem alguma dúvida, entre em contato com o time da Roche Daime, eu tenho certeza que eles vão responder com toda a transparência qualquer dúvida que vocês tiverem. Até a próxima e eu fico aqui.